E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. Vamos agora começar um curso de Cálculo 2, dessa vez de forma remota, à distância. E agora eu vou apresentar brevemente a ementa para vocês. Sejam bem-vindos. Bom, eu costumo dividir a ementa em 3 partes. A primeira consiste em aplicações de integral de uma variável. É, de certa forma, uma continuação do cálculo de uma variável. Vamos falar um pouco sobre essa parte. As aplicações são duas, essencialmente. Uma é volume de sólidos de revolução, o cálculo do volume de sólidos de revolução, e a outra é a integração imprópria. Bom, para falar sobre o volume de sólidos de revolução, eu vou dar um exemplo. A questão básica é a seguinte: qual é o volume do sólido obtido quando a gente tira uma região em torno do eixo x? A região é limitada por uma curva que você conhece. Então, qual é o volume desse sólido aqui? Ó, se eu girar em torno do eixo x, se eu girar essa região em torno do eixo x, qual é o volume do sólido que eu obtenho quando eu giro? Essa é a questão principal. E para isso, vamos usar técnicas de limite, que vocês já viram no cálculo 1, para deduzir uma fórmula. E a gente vai treinar como aplicar essa fórmula nas mais variadas situações. Certo? A outra aplicação é a integração imprópria. Essencialmente é o cálculo da integral, só que em situações em que a região da área a ser calculada é ilimitada. Como fazemos isso? Também usamos a ideia do limite. Nós vamos inserir as técnicas de limite no que a gente já sabe, no que vocês já aprenderam sobre áreas e sobre integral lá do cálculo 1, para poder deduzir uma fórmula para a integração imprópria. E vamos trabalhar todas as situações possíveis, certo? Bom, a próxima parte da ementa é propriamente o cálculo de várias variáveis. Bom, isso, de certa forma, é a extensão do cálculo 1, mas com mais variáveis, com várias variáveis. Isso complica muito as coisas, os resultados são mais complexos. A gente vai, basicamente, estudar curvas, em seguida superfícies. As curvas são essenciais para a gente começar a trabalhar no R3 e para a gente entender a estrutura das superfícies. A estrutura das superfícies que são compostas por curvas. Por exemplo, vamos pegar essa superfície aqui que é um paraboloide hiperbólico. Aqui, por exemplo, eu tenho uma parábola para baixo. Quando eu corto esse paraboloide, intercepto com um plano numa certa direção. E aqui eu tenho uma parábola para cima. Como é que eu monto a estrutura do paraboloide? Com curvas. Eu tenho que compreender bem as curvas para entender a geometria das superfícies. E essas superfícies, elas vão ser gráficos de funções de várias variáveis. Essa superfície aqui, esse paraboloide, por exemplo, pode ser um gráfico de uma função f de xy igual a y2 menos x2. Ou seja, as variáveis do domínio são duas. Vamos estudar funções de 2 variáveis, 3 variáveis no domínio, 4, 5. Vamos estudar os domínios, as imagens, os gráficos. Os gráficos serão essas superfícies. E a partir daí, podemos falar sobre o cálculo mesmo. Limite, derivada, plano tangente ao invés de reta tangente. E vamos culminar com os máximos e mínimos, usando técnicas específicas para isso. Máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Certo? Em seguida, a última parte vai tratar de equações diferenciais ordinárias. O que são equações diferenciais? De forma simplificada, então vamos trabalhar na resolução de equações diferenciais. E de forma simplificada, o que é uma equação? Uma equação
é algo desse tipo. Você quer saber qual o valor de x que, substituído aqui, satisfaz a equação. Bom, aqui no caso é 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1 dá 0. Então, o número 1 satisfaz a equação. Mas, e nesse caso aqui? Quando a equação envolve derivadas e o que eu tenho que procurar são funções. Qual é a função que satisfaz a equação? Qual função que eu substituo aqui e aqui que satisfaz essa equação? A função exponencial, por exemplo. É uma função que satisfaz essa equação. Então, essa equação que envolve como incógnita funções e a equação envolve derivadas das funções é chamada de equação diferencial. Elas modelam muitos problemas importantíssimos que estão no nosso cotidiano. A tecnologia depende de equações diferenciais, certo? Bom, então a ementa tem essas 3 partes e vamos detalhá-las ao longo do curso, certo? Aproveitem bastante o curso, dediquem-se bastante. O próximo vídeo vai tratar de volume de sólidos de revolução. Vou tratar esse assunto em detalhes e com vários exemplos. Um abraço, até mais.